Nós estamos falando sobre as doenças relacionadas ao trabalho. Já mencionei aqui que relacionadas ao trabalho já abrem uma perspectiva de vários tipos de relacionamento, desde um relacionamento causal, direto e imediato, inquestionável, bem consolidado, até que relacionamentos de natureza nexo epidemiológico, que é uma relação mais de nexo coletivo, né? E outras formas, trabalho desencadeante de quadros já anteriores, agravante, e situações de, vamos dizer, de modelos diferentes de relações com o trabalho. Todos os modelos são pobres. Mencionei aqui o modelo Schilling, que dá 3 opções, mas também não explica, ele não é explicativo, ele é mais, de alguma forma, vamos dizer, de estruturar, organizar a relação com o trabalho, que não é igual para todos, não. Eu disse de manhã que aquele modelo linear, Level-Clark, ele não era bom. Ele é estruturante, mas ele é limitado, é tradicional, antigo e limitado. Agora eu vou avançar um pouco mais, justamente desse item 3 em diante, com o que eu estou chamando de a necessária visão de determinação social na atualidade, e eu até diria assim, não só na atualidade, no passado também, mas atualmente está cada vez mais necessário ter essa visão, essa percepção, essa abordagem da chamada determinação social. Alguns chamam, não gosto, determinantes sociais. Eu prefiro mais determinação social e posso até explicar por quê em algum momento. Mas nós vamos então, também que está estruturado, porque senão nós vamos ficar só filosofando aqui. Pode passar o seguinte, Padel. Parto de um modelo que todos vocês conhecem, que ele inclusive está no documento e está nos documentos oficiais da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde aqui do Brasil. Tem aqui há pessoas aqui dentro da própria Fiocruz que coordenam essa comissão, Paulo Bus e outros colegas, de todos os modelos assim gráficos e também, vamos dizer, limitados, mas que dão uma ideia mais adequada. Esse aqui que tem sido usado pela própria Comissão Nacional. E eu acho que vocês conhecem, mas eu vou voltar a apresentar. Ele pode ser visto como se fosse chamado modelo em casca de cebola. Ele pode ser lido de fora para dentro, mas normalmente ele é lido de dentro para fora. Do miolo aqui, do menor para o maior. Ele basicamente parte do que seria o biológico, não é? O biológico, de pouca possibilidade de mudança. Idade, sexo, gênero, fatores hereditários que conformam o nosso genoma, vamos dizer, nossa biologia, basicamente, que há pouca possibilidade de mudar. Quem, por exemplo, traz, às vezes, digamos, um diabetes tipo 1, de natureza familiar, ele não, até o momento não se consegue, nem com técnicas genéticas mais avançadas, vamos dizer, neutralizar essa carga genética, por exemplo, de doenças que têm uma prevalência, uma incidência maior, prevalência mesmo, em algumas famílias, em alguns grupos étnicos, né? E aquilo que é da biologia. Quer dizer, claro que no caso do trabalho, isso pode tanto ser um fator que eventualmente aumente a vulnerabilidade, como eventualmente até ser um fator protetor. E posso dar exemplos, mas nós vamos, na verdade, dar um passinho a mais para fora, os chamados estilos de vida dos indivíduos, né? Que é nessa casca de dentro para fora, da casca da cebola, estilo de vida dos indivíduos, que é considerado, e também com muitas críticas,
são escolhas pessoais, com críticas. Escolhas pessoais, que às vezes são escolhas de o que chamam de estilo de vida, escolhas de risco. Eu gosto de alta velocidade, eu não gosto, mas estou dizendo, gosto de alta velocidade. Eu sou paraquedista, faço asa delta, eu digo, bom, há escolhas em relação às mais conhecidas e mais, vou falar aqui entre parênteses, mais combatidas, né? Então, vinculadas, por exemplo, à questão do álcool, das drogas lícitas e ilícitas. Eu não pretendo me discorrer sobre isso, até porque essa questão chamada individual, ela não é individual. Na verdade, ela é induzida pela, vamos dizer assim, genericamente vou falar pela sociedade, mas não é só a sociedade, pela mídia, por ideologias, a ideologia de consumo, por exemplo, comer muito McDonald's e tomar Coca-Cola. Alguém já falou, oh, que bom, né? Eu nem vou olhar para ver se foi um obeso ou foi um magrinho que falou, mas obeso ou obesa, nem vi quem falou. Escolhas individuais? Acho que não. Muitas delas são induzidas, sobretudo aquelas vinculadas à ideologia do consumo. A ideologia por exemplo, da ocupação do lazer, em vez de pensarmos e trabalharmos e discutirmos e refletirmos sobre a nossa atuação na sociedade, nós vamos para o shopping, vamos passear no shopping, vamos comprar no shopping, vamos fazer a ocupação do lazer e, de alguma forma, a alienação induzida pelo consumismo. Vamos para o shopping porque lá é bom, vamos para o shopping e vamos comprar. Não precisa nem comprar, mas eu ando para lá, eu não vou criticar isso porque não é o momento. Mas eu quero dizer assim, os estilos de vida, há pessoas que não têm escolhas. Falar em estilo de vida, por exemplo, de alimentar para vamos dizer, uma porcentagem importante da população, porque a fronteira entre miseráveis e pobres hoje está se aproximando, para fazer escolhas saudáveis de alimentação. É quase um assinte, quase uma ofensa você querer doutrinar o miserável, o que está procurando, catando lata de lixo, para dizer que tem que fazer escolhas saudáveis. Não tem escolhas. Mesmo com moradia, mesmo com opções, digamos, de tempo livre. Então, vamos dizer assim, isso que funciona para muitas coisas, ele tem uma carga ideológica muito forte, muito de devolver a responsabilidade para os indivíduos e, de alguma forma, individualizar o risco, que significa culpabilizar a vítima. Então, você, não vou apontar para ninguém, porque vou ficar até de costas. Você é obesa ou obeso porque você é um comilão e irresponsável, leviano. Aliás, você sempre foi assim. Desde pequeno que eu vejo você, só quer comer. Ficou desse jeito. Não estou falando com ninguém aqui, mas eu digo assim, essa ideia de devolver para o risco individual, para a vitimização, quer dizer, a vítima é, verdade, a culpada, né? Por escolhas que ela fez. Isso existe muito na nossa área do trabalho. É o descuido, é a desobediência, é o chamado, que nem se fala mais isso, mas ainda há muitos que usam o conceito de ato inseguro. Quem mandou ele atravessar fora da passarela? Só tinha que morrer mesmo, aliás, estava demorando. Não é verdade? Você não já falou isso, não? Demorou para... Isso tem estou falando assim de uma forma caricatural, mas séria, e até, vamos dizer assim, indignada, porque esta é muito frequente esse tipo de uso dessa ideologia no caso das doenças relacionadas ao trabalho.
Isso aqui que é muito protetor e também, certamente, explicativo de vulnerabilidades, né? Redes sociais comunitárias e comunitárias. Quem tem amigos, quem tem colegas, graças a Deus, tem amigo, tem colega em casa, na vizinhança, no bairro e no trabalho. Aí que vem um fator protetor, que é justamente o fator protetor da coesão, do companheirismo, do colega que eu não pude dar conta, mas você me ajudou na hora que estava precisando cumprir uma meta, ou então eu precisei dar uma corridinha para o banheiro, você cobriu a minha área lá, e isso está sendo destruído, detonado, né, pelos novos modelos de organização, gestão, trabalho, que também estamos conversando até na hora do almoço. Eles não são acidentais, eles são intencionais de destruir a coesão, destruir a força do coletivo, a força das pessoas que podem se juntar, que é um fator protetor e um fator, inclusive, que aumenta a força para conseguir mudanças sociais. E aqui os chamados, essa cebola aqui, essa faixa aqui, são realmente aquilo que são chamados dos determinantes, né, sociais. Alguns são até mencionados na nossa lei da saúde, lei 8.080, logo no comecinho ali, diz que a saúde depende de muitos determinantes, depende de, quem lembra lá o que está escrito, o que está lá no comecinho da lei 8.080. Qual? Fala. Cada um fala um. O mais importante para você. Relacionado à saúde. Os determinantes, saúde, que estão na lei da saúde, logo no comecinho, ali no 3º artigo, acho que é. Trabalho, moradia, lazer, educação. Qual? Saneamento. Agora foi acrescentado mais um, né? Agora não, tem tempo do Padilha, ministro, colocou atividade física. Atividade física é para prestigiar o movimento aí mas as que estão lá são esses. Então estão aqui mais ou menos esses listados aqui: educação, são as condições de vida e trabalho, ambientes de trabalho, que opostamente está esse que pode ser tanto eventualmente promotor de saúde, não gosto muito dessa ideia, o desemprego nessa situação aqui, saneamento, serviço de saúde, habitação, produção agrícola e alimentos. Isso está no esquema, não fui eu que fiz esse esquema, eu copiei apenas. E as chamadas condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, que são os macrodeterminantes ou macroindicadores de saúde de um país. E aí isso, para nós, no campo do tema de hoje, haveria ênfase nessa questão dos ambientes de trabalho e do desemprego. Aqui seria emprego versus desemprego. Emprego como um determinante, em princípio determinante de saúde, mas depende das condições de trabalho, né? O que é determinante de saúde pode ser um determinante de doença, adoecimento, capacidade e morte. Trago essa provocação, já não da lei da saúde, mas de dois artigos da nossa Constituição Federal, de 88. Trouxe entre aspas, porque não sou eu que estou dizendo, o que diz a Constituição. A ordem social tem como base o primado. O que é o primado? Princípio, fundamento do trabalho, e com o objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Isso está escrito aqui no artigo 193 da Constituição. E no 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames também são esses, né? São os primados da justiça social. Críticas, comentários, perguntas. Não fui redigir, é o que está redigido na Constituição. Eu pus a pergunta se ainda faz sentido, porque aqui está como que o bem-estar e a justiça social seriam através do trabalho, que é uma pergunta se isso está certo. Está certo? Digo, se vocês estão de acordo.
E depois diz que, na verdade, valorização do trabalho, livre iniciativa, que eu nem grifei, mas está lá, assegurar a todos uma existência digna. Esse texto é tão rico, seja para essa observação que está sendo feita de que isso talvez não vale mais, como também para criticar se é por aí que nós chegaremos à vida digna, se é pelo trabalho. E se o trabalho é o grande valor da sociedade, na nossa sociedade capitalista brasileira do século atual. Não preciso filosofar muito, mas assim, é para observação se isso aí tem a ver alguma coisa com as crenças ou com as descrenças de vocês. Que vem militando no mundo do trabalho, acho que é central na vida do ser humano, né? Não só para uma condição de renda, para uma condição de sobrevivência, mas eu acho que seguindo o trabalho, a gente constitui nossa identidade, a gente cria relações sociais, redes sociais que sempre existiram, que hoje as pessoas acham que é o Facebook. Então, assim, para mim faz todo sentido, mas de fato, eu acho que no atual modelo econômico, na atual conjuntura, né, no que hoje se pensa como organização do trabalho, isso não faz sentido. Se você realmente for uma pessoa que consiga entender o contexto que nós estamos atravessando, você consegue driblar a situação. Mas eu acho que mexe muito com a sua dignidade enquanto pessoa. Ficar sem trabalho é perder a identidade um pouco. Muito bem, gostei de ouvir isso. Eu até faço uma provocação. Nós temos falado doenças relacionadas ao trabalho, ou com o trabalho, né? Ao trabalho. E eu perguntaria, há doenças relacionadas com a falta do trabalho ou ao desemprego, a falta de trabalho ao desemprego? Essa é uma reflexão forte, até doída, né? Doída mesmo, dolorosa, porque nós sempre estamos falando como essa questão trabalho adoecedor, trabalho que mata, trabalho que adoece. Mas num contexto nosso de recessão e de políticas perversas, públicas perversas, econômicas, sociais perversas, nós temos um adoecimento também de consequências vamos dizer assim, dessa perversidade sobre a vida e a saúde de muitos milhões, né? Muitos milhões. Vou mostrar para vocês daqui um pouquinho os números aí, pelo menos uma breve lembrança, breve atualização. E então a questão é que levam, por isso que eu estava falando de manhã, aquele assunto, aquela linearidade do modelo Level-Clark, ela é fraquinha, né? Nós estamos numa complexidade hoje de causas ou de determinantes, mais corretamente ditos, da saúde, da vida, do adoecimento e da morte das pessoas relacionadas ao trabalho, sim, e à falta de trabalho, e aos tipos de trabalho, e à organização do trabalho, mas de relações mais complexas, né? Relações mais difíceis de serem, talvez, vistas e também abordadas, né? Dizendo, eu vou lutar por tal causa. Só que às vezes a luta de ela não bate com outras prioridades dos companheiros que têm outras prioridades, por exemplo, de conseguir um trabalho. Eu até esqueci de trazer um slide que eu tenho aí, eu acho que até apresentei outra vez, um slide que tem uma manifestação grande de pessoas dizendo, está até em espanhol que eu peguei na Argentina, por um trabalho, por um emprego, por um trabalho, tem assim um bando de gente, e tem uma manifestação dizendo, por um trabalho decente, tem uma pessoa segurando a faixa por um trabalho decente na conotação da OIT, o trabalho digno, decente, sem falar o trabalho seguro, trabalho saudável, se é que existe o trabalho saudável. Uma pessoa e a outra toda por um trabalho, por um emprego. E aí vem a questão, a luta é por um emprego, as condições de trabalho e a qualidade do trabalho
das condições de trabalho já fica quase que um segundo plano. Por um emprego qualquer, eu abro mão de qualquer exigência para que seja um trabalho decente, que seja um trabalho em condições de trabalho adequadas. E aí muda um pouco essa lógica, dizendo assim, na situação de miséria que está o país, a busca pelo emprego, pelo trabalho é tão desesperada que até as exigências por melhores condições de trabalho passam, primeiro, verdadeiramente para o segundo plano. E segundo, são utilizadas pelos empregadores ou pelo capital para dizer, a fila, como me disseram há pouco tempo, quando eu perguntei alguma coisa ligada às condições de trabalho, um médico de trabalho me chamou, mostrou lá, vem aqui ver. Aí mostrou aqui, ali ó, de manhã tem o portão da fábrica, ali foi uma fila de manhã, todas as manhãs tem mais de 100 pessoas esperando uma vaga aqui. Você acha que nós vamos cuidar aqui desses detalhes? Eles estão desesperados para trabalhar, aceitam qualquer coisa. Assim foi dito por um médico de trabalho. Eu trago isso, não tenho assim uma conclusão conclusiva, porque seria de todo prematura e, para dizer, leviana. Mas é para nossa ruminação, né? Nós vamos ficar ruminando, pensando, inquietos, né? E eu nem vim, como eu costumo brincar, não vim dar respostas, eu vim provocar mais perguntas, né? E porque dar resposta é simplório, e certamente a chance de errar é muito grande se houver um reducionismo, dizer assim, isso aqui é porque... Eu não vou dizer nada por quê, eu quero dizer assim, faço as perguntas, por quê? E vocês vão continuar pensando. Eu também não tenho resposta para isso, mas pode passar a seguinte, Fadel. E aí eu trouxe aqui algumas imagens rápidas aí para... Essa, de dimensão individual, a questão do nosso ciclo de vida, que começa lá no bercinho e vai terminar no cemitério. Mas nessa trajetória, há uma fase supostamente, depois da formatura lá, depois da formatura, tempo escolar e tal, mas supostamente... Como é que chama? Esse aqui já está carregando o saco do dinheiro, mas aqui já estamos ficando meio curvados, e aqui já estamos usando a bengala, e aqui está curvado e com bengala, e aqui já está na cadeira rosa, e aqui já está, ou está na cama, ou está no caixão, mas está na cama, e aqui já está, já foi para lá, né? E aí, quando chega mais ou menos aqui assim, ou talvez antes, aqui assim atualmente, aqui, 45 anos, rua, 40 anos às vezes, alguns chegam até 50, 60, rua, descartável. Essa figurinha tem a ver com descartável. Mas eu tenho cada vez mais uma inquietude, que até talvez não seja muito coerente com a minha vida real, mas de que que o trabalho não seja a única ou a principal, porque diz o primado da sociedade. Nós estamos precisando de alguma forma encontrar outras referências mais, digamos, libertadoras do que o trabalho. Eu até fiz uma palestra sobre isso ano passado, a partir da mitologia grega, do Dédalo e do Ícaro, que é o filho dele, que estavam presos no próprio labirinto que o próprio Dédalo tinha construído para prender o Minotauro, e ele ironicamente, ele foi preso no próprio labirinto que ele construiu, e ali só tinha um jeito de sair. Ele sabia que não tinha como sair do labirinto, que eu coloquei o labirinto como sendo o mundo do trabalho, a vida do trabalho. E o Dédalo, que era um artífice, era um arquiteto, era um construtor, inclusive inventor de muitas ferramentas, segundo a mitologia grega, ele, preso com o filho dele, eles passaram a observar alternativas de sair desse labirinto. E eles observaram as aves voando e recolheram penas das aves, as penas que caíam, e foram bolando uma saída,
que foi a saída que eles foram, depois de um bom tempo, eles foram construindo asas com cera e com penas e prenderam as asas nos ombros, nos braços, né? Ele, o Dédalo, o filho Ícaro, que era mais novo, e encontraram um poço, vamos dizer assim, uma espécie de um buraco em cima do labirinto, que não tinha saída, e se lançaram a voar. E se foram, escaparam do labirinto voando. Voando, eu interpreto, não sou só eu, mas interpreto como a libertação do labirinto do trabalho. E foram descobrir outros patamares. A infelicidade do Ícaro, que era o filho, como um jovenzinho mais afoitos, é que o Ícaro quis ir muito longe de uma vez só e foi se aproximar ao calor do sol. O pai dele disse: filho, não vai tão longe assim, porque pode ser que a cera se derreta na medida que você se aproxime do sol, do calor. E foi o que aconteceu. O Dédalo conseguiu escapar do labirinto com as asas que ele mesmo construiu, porém o Ícaro se esborrachou no mar porque ele subiu muito, era no mar Egeu, e ele caiu de ponta cabeça na água e morreu, o Ícaro, com a mesma fuga, mas com uma pressa para alcançar voos mais altos muito rapidamente. Essa história, esse mito, vamos dizer assim, dessa história, tem me levado várias vezes a refletir sobre, claro que não menosprezo nenhuma coisa que você falou, até eu contei de manhã um pouco o caso do meu filho, também está desempregado, tenho 6 filhos, sempre tem um desempregado, ou mais. No momento, tem ele trabalhando no Uber. Mas no sentido de que esse primado do trabalho como organizador da sociedade, nós, voadores, nós que não temos limite para as asas da imaginação e da libertação, pensemos, alguns se emborracham, não, se emborracham em espanhol, se embebedam, se esborracham, né? Mas alguns conseguem escapar, e o Dédalo ainda foi trabalhar depois e foi inventar outras coisas, ele era um inventor. Termino esse parênteses que não estava previsto no script, mas é no sentido de que talvez seja esse um lugar para nós refletirmos outras opções. Mas eu estou vendo se nós conseguimos ser mais criativos e adotarmos, talvez procurarmos outros patamares de referência para que a vida digna e justa seja alcançada, não necessariamente pelo trabalho que está em extinção. Naturalmente, ou está em profundas mudanças, e se nós todos apostarmos no trabalho, eventualmente vamos afundar juntos. Pode passar o seguinte, essa aqui é uma ideia justamente do coletivo, por acaso estou aqui no desemprego, isso aqui na rua Barão Tapetininga, em São Paulo, bem pertinho onde eu moro, eu mesmo fotografei isso, todo dia eu passo lá, tem filas e filas de gente procurando emprego. Essa é outra cena, essa aqui também é a cena, isso aqui é uma das portas da precarização, ou a principal via de acesso ou expressão de precarização é a terceirização do trabalho. Pode passar. Eu coloco isso porque naquela contraponto, alguém perguntou, então não, era sobre, se não é aquela linearidade assim do modelo Level Clark, o que seria? Se é o trabalho, talvez isso seja mais adoecedor do que o trabalho, né? Pode passar o seguinte, pode passar, Fadel. Então, criamos uma categoria, eu não criei, eu estou estarrecido com uma categoria que os economistas criaram, que é chamada desalentados. Não fui eu que criei, mas eu acho que quem criou, que foram economistas, pelo menos da equipe da Carta Capital, categoria. O que é o desalentado? Tem uma definição para isso, né? Procurou, não encontra trabalho, depois de um tempo de procura, desiste de procurar e não vai mais procurar
Essa categoria hoje chamada desalentados. Eu tenho conversado com alguns, eu moro bem no centro de São Paulo, Avenida São Luís, junto à Praça da República. Todos os dias eu converso com as pessoas na rua, todo mundo já trabalhou. Todo mundo, digo assim, eles todos daquela minha amostra dos moradores em situação de rua, no centro de São Paulo, 80% foram para a rua recentemente, tem 2 anos, 2, 3 anos. Vamos passar. Aí o adoecimento é falar então em saúde ou doença relacionada ao trabalho, necessariamente nos leva a uma outra reflexão. Doenças relacionadas ao que a pobreza, é assim, a fronteira é quase, é muito complicado. Perda dos direitos trabalhistas, né, projetada aqui, esquemática, pode passar. Notícias sobre essa questão relativamente recente, acho que esse aqui é de maio deste ano. Faltou trabalho, uma palavra ruim, né? Faltou trabalho. Eu não consigo entender essa ideia que faltou trabalho para tantas pessoas. Tinha que inverter essa coisa, né? Porque o trabalho está faltando, não está faltando trabalho. Faltando, na verdade, é vergonha na cara, políticas públicas, vamos dizer, corajosas, inteligentes, para gerar emprego e trabalho, né? Na verdade, não é que o trabalho está faltando, coitado do trabalho. O trabalho não é o trabalho, o problema é quem define as políticas econômicas e sociais do país que está gerando isso aí. Pode passar o seguinte: Uber e iFood, quase 4 milhões de autônomos, nessa que meu filho também está. Autônomos, empreendedores, palavras que nós conversamos na hora do almoço, microempreendedores individuais. Pode passar o seguinte, é aí que eu entro com uma coisa que eu falei para o Fadel que eu ia rapidamente lembrar, porque a nossa CID, né? CID, Classificação Internacional das Doenças, a gente vai procurar doenças lá. Ela chama de doenças, são doenças. Temos as doenças da lista, que ainda vamos falar hoje ao final. O manual é feito de doenças da lista. Nós já tínhamos muita inquietude, ou muita certeza de que nem sempre a doença é doença, e às vezes ela tem outro nome. Por exemplo, os próprios transtornos, né? A própria CID usa distúrbios, transtornos, a ideia de desgaste, outras ideias que não são necessariamente rotuláveis como doença na CID-10. É uma crítica e uma reflexão para nós ajudarmos a mudar. Está mudando para 11, mas esse aspecto está igual. Mas tem um grupo lá que eu sempre gostei dele, bem no final da CID. Chegar em casa, vão estudar a CID. Esse fim de semana vocês vão se dedicar à CID. Ao CID, né? Ao CID, depende de quem for o CID. Ou então a CIDA, CIDA com C, que define, dizendo assim, aqui nesse 21, né? É o último capítulo, o 21 diz assim: algumas circunstâncias ou problema que influem o estado de saúde de uma pessoa, porém não é em si mesmo uma doença ou lesão atual. Esses fatores podem ser descobertos em entrevistas na população, quando uma pessoa pode ou não estar enferma, ou pode se registrar como um fator adicional a ser levado em conta quando a pessoa recebe atenção por alguma doença ou lesão. É um fator que puxa, que empurra. E eu estou falando de doença relacionada ao trabalho. Então, o nosso título já diz que é o trabalho, só que eu estou aqui mostrando que é mais complicado do que só o trabalho, até porque muita gente não tem trabalho. Pode passar o seguinte. Então, e aí, esse grupo da CID, o grupo Z, ele é formado primeiro por uma letra e 2 números. Todo esse grupo, daqui até aqui, eu só selecionei alguns, não selecionei todos, estão por lado aqui, por exemplo, 57, 58, 61, 62. Eu escolhi esses aqui: problemas relacionados à educação, alfabetização,
Este que é o nosso grande universo, problemas relacionados ao emprego e ao desemprego. Então aqui é que vem o pulo do gato, ou da gata, que é dizer assim, é do trabalho, ou nós estamos falando de uma entidade, ou de entidades, ou conceitos mais ampliados, que seria emprego e desemprego, porque o trabalho em si talvez nem seja ele tão adoecedor, mas assim, não é só o trabalho que é adoecedor. Trabalho e emprego não são sinônimos, e isso que é o perigo. Problemas relacionados à moradia e às circunstâncias econômicas, relacionados ao ambiente social, ao grupo primário de apoio, incluindo circunstâncias familiares e ainda outras circunstâncias psicossociais. Nós não vamos detalhar, mas vamos passar rapidamente. Eu queria que você me acompanhasse na tela, por favor. O 56 é o nosso, esse eu vou ler com vocês. Desemprego não especificado, é o Z56 0. Mudança de emprego, ameaça de perda de emprego, ritmo de trabalho penoso, desacordo com patrão e colega de trabalho, má adaptação ao trabalho, outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho, ou os problemas e os não especificados relacionados com o emprego. Essas categorias aqui, cada um já escolheu a sua aí, né? Eu já vi várias aí para mim, mas eu nem vou falar quais são. Mas é o que? É uma ampliação dessa reflexão. É dizer assim, não é só o trabalho. É isto que já essa CID tem praticamente 30 anos. E ela já trazia dessa forma. E então tem mais coisa que adoece, né? Até a questão da ameaça da perda do emprego. É adoecedor. Adoecedor. E aí vai. Pode passar o seguinte. Esta aqui foi para a moradia. E não podemos só dizer que aqui tem muita coisa ligada à moradia. Até problemas com o vizinho, inquilino chato. Então, pode passar o seguinte. Só para vocês se estudarem esse fim de semana a CID 10. Problemas de ajustamento. Nós estamos aqui em ambiente social. Até envelhecimento, que é o meu caso. A aposentadoria, que também é o meu caso. Síndrome vazio. Os filhos casaram, saíram. Casal que vivia em função, eu tinha 6 filhos, por exemplo. Primeira coisa que aconteceu, divorciei, né? Situação familiar atípica, viver sozinho. Que triste, hein? Problemas relacionados com a aculturação, migração, transplante social, exclusão e rejeição sociais, alvo de discriminação, os problemas que têm a ver com a preparação, digo assim, a vulnerabilidade, a suscetibilidade. Eu não creio em suscetibilidade individual. É assim, eu sou azarento. Tudo dá errado para mim. Pode ser um círculo de apoio, pode ser também um fator de desagregação. E isso aqui, por exemplo. Alguém de vocês tem esse problema de relacionamento com o cônjuge ou parceiro? Veja que eu estou falando isso, não é para dizer que não é o trabalho, só que estou dizendo assim, há fatores de vulnerabilidade ou de suscetibilidade, a pessoa, vamos dizer assim, se torna mais suscetível, porque ela... E alguém perguntou de manhã, que estava aqui nesse lugar aqui, não você, mas sobre o adoecimento mental, e é talvez o mais difícil, porque a conjugação de fatores é bem complicada. E aí vamos, agora... Eu vou fazer a repetição, mas só com 2 slides, ou 3, que da DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, revisão 2014. Lá tem uma categoria chamada V, não é esse aqui, não é 5 romano, é o V mesmo, letra. Mesma coisa, em relação ao diagnóstico, afetam o diagnóstico, o curso, principalmente o curso, quer dizer, o andamento, o prognóstico e o tratamento de transtorno mental. Pode passar então? Só exemplos também muito rápidos. Relacionamento, o grupo apoio primário, então com cônjuge, ruptura. Pode passar o seguinte. Criou-se uma situação assim, muito
assustadora, porque criou-se, reconheceu-se, foi reconhecido em nível, primeiro norte-americano, isso aqui não é da OMS, a outra é da OMS, o sem-teto, a moradia inadequada e outros problemas de morar sozinho, exclusão, mas eu queria chamar a atenção que aqui nós temos aqui um grupo tanto dos que trabalham e dormem na rua, vivem em situação de rua, como os que trabalhavam em função do desemprego e da categoria de desalento estão na rua. São trabalhadores, aí que vem a questão, trabalhadores e trabalhadoras. Lembrem-se que na nossa Política Nacional de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, documento de política, há uma definição muito ousada e abrangente e includente do que é trabalhador e o que é trabalhadora, né? Portaria número 1823, uma coisa assim, né? 1823, por aí, do ano 2014. Não, 11 é a da Dilma primeiro, 2012, isso 12. Ali tem um conceito assim, de trabalhador e trabalhadora, quem depois quiser olhar, nós vamos até chegar à conclusão, e eu já cheguei a essa, não a conclusão, mas a reflexão, que esse conceito é muito ampliado, somos todos, que começa lá do começo da trajetória, a partir de uma tenra idade, e vai desempregado, aposentado, desalentado, quem está procurando. E aí esse questionamento, vamos dizer assim, essa reflexão nos obriga a pensar de forma muito mais includente nessa conjuntura atual, principalmente. Pode passar. Da patologia do trabalho, do adoecimento do trabalho, que estão lá na lista, que ainda vamos falar hoje no finalzinho, para despedir assim, cadê a lista? Todo mundo já assinou a lista das doenças relacionadas ao trabalho, tem a lista e o manual. Alguns estão lá, aliás, todos estão lá, mas só que a rotulagem hoje que nós estamos dando é um pouquinho diferente. O tema de hoje chamava-se atualização. Eu resolvi trazer essa forma de organizar um pouquinho em dois blocos. O bloco do que eu chamo de patologias da sobrecarga e da alta performance, um pouco conversamos agora há pouco no almoço também, na mesa onde eu estava sentado. Guilherme, né? Não, Guilherme, né? Guilherme. E o grupo das chamadas patologias da solidão. Pode passar então, por favor, rapidinho. Da sobrecarga vem dessa, está entre aspas, porque são expressões e conceitos que têm sido já debatidos. Alto desempenho, excelência, aquele que foi dito, alguém falou agora há pouco aí, de meritocracia, e outras que são ideologias para que as pessoas trabalhem muito, cada vez mais, e aceitem ganhar menos, cada vez menos. Fisicamente, aquilo que nós já conhecemos como Ler, Dort, outros nomes, né? Todo mundo sabe, lesões por esforços repetitivos ou distúrbios ósseo-musculares relacionados ou ósseo-articulares relacionados ao trabalho, que não é só uma questão de nomenclatura, mas já tem uma ideologia aí por trás de uma e do outro conceito. O desgaste, que é uma categoria talvez mal definida, mas muito utilizada, a professora Edith Seligman, ela propõe que tudo seja um guarda-chuva do desgaste nas várias expressões. E eu trago um exemplo da morte por excesso de trabalho, os cortadores de cana, corte manual, bem estudado em algumas regiões do estado de São Paulo e também no Nordeste, morre por fadiga, por exaustão, sobretudo por essa categoria, por essa condição. Trabalhar demais, porque a remuneração é por produtividade, medido por toneladas, em condições climáticas totalmente adversas, muito calor, pouca hidratação, pouca reposição de eletrólitos, e tem que produzir tantas toneladas. Pode. E na maioria das vezes, trabalho escravo, né?
Que é exatamente isso, cara. Cortadores de cana, que foi o início, a introdução do trabalho escravo aqui no Caribe, principalmente, né? E essas três entidades são a mesma coisa, uma em japonês, J, o outro em chinês, outro em coreano, que é gente que está morrendo por trabalhar muito, mas não um trabalho físico exaustivo, da exaustão física. O japonês está morrendo direto. O karoshi está matando por ano no Japão. Eu tinha esse número, mas eu vou chutar por aí, 5.000 pessoas por ano, pelo menos. E não é trabalho pesado, exaustivo, é um trabalho intenso, intensivo, burocrático, nos bancos, nos escritórios, nas organizações, grandes indústrias, etc. E não tem diagnóstico anatopatológico, não encontra nada. Faz autópsia literalmente do pé até a cabeça, não encontra nada. De uns anos para cá, foi já reconhecido como doença relacionada ao trabalho, a morte pelo karoshi. Quem quiser ver mais, eu tenho no dicionário de saúde e segurança do trabalhador, tem esse verbete, o verbete karoshi, e tem um outro chamado karoshi jamatsu, um nome japonês que significa suicídio por excesso de trabalho. Pessoa que trabalhou muito, no final, com a tarefa cumprida, que deveria receber uma recompensa, vamos dizer assim, por tarefa cumprida, segundo as leis da psicologia, da fisiologia e da psicologia cognitiva, um prêmiozinho, né? Um petisco, ele se mata. Uma coisa assim inacreditável, e crescendo o número. Uma metodologia chamada 996. Alguém já ouviu falar? Não. É a carga horária? O que é? Isso, de 9 da manhã a 9 da noite, 6 dias por semana. E a quantidade de gente falou assim, olha, revolucionário, hein? Parabéns, muito bacana, de 9 a 9 e meia. Depois de botar na internet aí que já tem bastante material sobre isso. Você falou proletariado apoiando, me lembrei do Paul Lafargue, que era o genro de Marx, que escreveu o Elogio à Preguiça. Ele tem, no começo, ele tem um forte ataque aos sindicatos franceses, que aceitaram, na condição de que faltava emprego, eles aceitaram imposição de carga horária de 48 horas semanais. E foi considerado uma grande conquista pelos sindicatos de trabalhadores franceses, na época que ele estava escrevendo, que era mais ou menos 1890, por aí, talvez um pouco depois, um pouco antes. E ele xingou, disse assim, vocês traíram o movimento trabalhador, vocês nos traíram em troca de alguns francos ou centavos, cents franceses, de franco francês, vocês aceitaram, aí ele usa aquela figura da servidão voluntária. Ele e a Madeleine Chauí depois faz uma análise bonita sobre a servidão voluntária, que é um conceito que vem de um autor, Le Bourdieu, lá do século XVI ou XVII, e ele retoma essa ideia de que isso foi aplaudido pelo sindicato na época, que aceitou como se fosse o grande presente, a garantia de 48 horas como uma grande conquista, né? Vamos lá. Obrigado pelo comentário. Pode passar? Esse aqui era o meu... aquele o campeão, antigamente chamava operário padrão, né? Era padrão. Vamos cumprimentar. Então, a base de analgésico, de anti-inflamatório, quem que aqui é enfermeiro, enfermeira, tem várias, né? Quem é enfermeiro? O que está sendo ministrado? Está sendo ministrado para ele conseguir ficar em pé para receber o prêmio. Quem falou morfina aí? Quem? Você? Já me falaram muitas coisas, anti-inflamatório, analgésico, agora me falou morfina. Aqui que eu ia dizer para vocês, quem já mencionou isso, eu só trouxe 4 capas de livro aí, porque
retratam um pouco, por isso que eu estou falando, atualização em doenças relacionadas ao trabalho. Hoje a situação está complicada. Seja um profissional de alto rendimento. O que está aqui embaixo? A capa de livro que eu fotografei na FGV em São Paulo. O que é isso aqui? Bagaço de cana. Quer alguma coisa mais expressiva do que essa? Cana de açúcar, doce, que nem mel. Foi esmagada, tirou o doce, tirou o caldo, sobrou o bagaço. É isso que é o ato falho deles colocou aqui, bagaço de cana amassada. Hoje bagaço de cana está valendo mais do que o suco, do que o caldo para fazer açúcar, para fazer álcool, porque é fonte energética, queima de bagaço está gerando mais retorno financeiro para a indústria do sucro alcooleira do que propriamente o álcool, a cachaça, o etanol e o açúcar. Esta aqui está entrando a fonte energética do bagaço de cana, é o que sobrou. Ou então esse perfil vendedor pitbull. Esse aqui já é o 2, eu já vi o 1, o 3. Mas aqui diz aqui uma mensagem muito edificante para nós que somos tão frágilzinhos. Eu, por exemplo, que sou só gente, até já, eu acho que eu sou o mais coroa de todos aqui, né, Fadel? Porque crise é para os fracos. Agora, o modelo, o esquema que está montado para nós são esquemas e modelos de extração, né? De extração do bagaço, quer dizer, já ficou só o bagaço, quer dizer, tiraram o doce, o suco, e agora sobrou o resto. Pode passar? E aí tem essa situação da exploração sem limites, que aí é para dar certo mesmo, sem limite de horário, e aquele que é o modelo. O que está escrito no subtítulo aí, Fadel, você consegue ler embaixo aí? Livre-se dos idiotas do local de trabalho e faça de seu emprego exatamente o que você quer. Ah, positivo. Mas aquela coisa, justamente, alguém falou em solidariedade, eu falei em companheirismo, falei em coletivo, mas a ideologia, a filosofia hoje é essa. Pode passar. Morrer de não trabalhar já é debate de onda de indenização no Japão. Já tinha dito agora há pouco. Pode passar o seguinte: estagiário do Bank of America morre após trabalhar 72 horas seguidas. Estagiário. Ele tinha 21 anos, alemão. 21 anos, estava em Londres, era alemão, tinha feito um MBA nos Estados Unidos, foi para Londres para se candidatar e era uma competição para ver quem aguentava mais, o vencedor ia ganhar a vaga. Ele ganhou a vaga no céu. Esse que eu mencionei, o Chiquinho, que chama Chiquinho, é outro Chiquinho, não, meu. O Chiquinho é nosso amigo e colega lá na UFSCar, que foi um dos pioneiros que analisou esse assunto. Hoje há muitos estudos nessa linha da morte por excesso de trabalho físico. Pode passar o seguinte. E por último, mais 10 minutinhos, nós vamos para algo que está hoje muito sério. É muito sério. Como eu tenho que odiar meu colega de trabalho, mesmo que eu vou trabalhar sozinho, by myself. And you by yourself. E você não é a minha companheira de trabalho, nem de nada. Você é a minha rival. Você é a minha competidora, predadora. É você ou eu, um dos dois. Uma explicação que o professor Giovanni Alves faz da chamada autopunição e autofiscalização e vamos dizer assim, de você mesmo, no toyotismo. No modelo do toyotismo, você não vai faltar ao trabalho, você não vai adoecer, você não vai deixar de trabalhar, porque afinal de contas, você é responsável. E se você ceder à sua fragilidade, você vai prejudicar todos os outros. Toda a equipe. A equipe vai ser prejudicada pela sua fraqueza. Você não pode ser fraca. Vamos passar rapidinho, agora é rapidinho. Então,
também é chamada de patologias do silêncio, né? Silêncio. O Deju disse que todas as novas patologias em relação ao trabalho hoje são, antes de tudo, patologias da solidão. As pessoas não têm com quem conversar, não têm com quem desabafar, não devem mostrar-se frágeis, né? Dizer assim, olha, eu estou hoje meio devagar, quase parando. Se você disser isso, primeiro que você confessou uma fragilidade sua, você é forte, não pode admitir a fraqueza. Você guarda para você. Dá o duro, aí é o presenteísmo, que eu já mencionei de manhã, etc. Já estamos aqui em algumas categorias CID, né? Essa que é mais conhecida como sendo o grupo F32, o 33, que virou até jargão por aí. Todo mundo fala assim, F33, 32 ou 34? Aí as pessoas até já sabem qual é o F delas. F de transtornos mentais da categoria CID. E a expressão dramática do suicídio relacionado ao trabalho. Já tinha mencionado de manhã ou em algum momento, que é justamente quando você não dá mais conta, quando você está para lá de Bagdá emocionalmente. A diferença, que de manhã a doutora perguntou aqui, como é que chama da polícia? Meire, né? Meire. Eu digo assim, vem aumentando o suicídio. Olha, vem aumentando, em Mojá vem aumentando. A diferença mais recente, que é a marca cruel, é como e onde é perpetrado o suicídio, cometido o suicídio. Na sala do chefe, na própria empresa, na organização, na sala de trabalho, ou se jogando do prédio onde trabalha, assim, fora os textos que são deixados, né? Muito forte. Eu ouvi isso recentemente, um evento que eu tive em Goiânia, em outubro do ano passado, a descrição desse quadro por uma procuradora do trabalho que se dedica a esse tema do suicídio no trabalho lá em Goiás, ela analisando dezenas de casos, né? Onde o professor lá de Porto Alegre, o Álvaro Merlo, também se dedica a esse tema. Onde fez, como fez, que horário e o que deixou escrito quando deixa. É terrível, terrível, sobretudo quando é no local de trabalho. Por exemplo, na sala do chefe, à noite. No dia seguinte chega o chefe, ou chega alguém lá e está lá Isso aqui, por exemplo, é a revista Exame. E nem sei se tem a data aí, mas deve ter. Não, tem Jair Bolsonaro. 2017, sim, publicado. Tanto faz, mas isso aqui, fadigados pela sobrecarga, pela tensão, desconfiança, solidão e angústia, nós ficamos vulneráveis para o adoecimento mental. Alguém que disse para a Ana Carolina, mas na verdade a relação entre suicídio e trabalho, a matéria é dramática e não é na área da saúde, essa matéria é da área da administração. Pode passar o seguinte: suicídio é um problema organizacional. Em debate. Perguntas, comentários sobre esse título. Como é que pode a gente estar tão insensível dentro do contexto que a gente está inserido no trabalho, por conta dessa competição, por conta desse ambiente ácido, que a gente não consegue perceber que uma pessoa do lado da gente está prestes a se suicidar. Obrigado pelo comentário. Me lembrei agora de organismo. Você me obrigou a lembrar de um texto bíblico do apóstolo São Paulo, carta de São Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo agora, mas ele diz: se uma parte do corpo está enferma, está doente, o corpo inteiro sofre. Nós não somos partes isoladas, diz ele. Se um membro adoece, com ele adoece o corpo inteiro. Ele está explicando isso sobre a igreja lá de Corinto, mas ele também explica sobre, não é uma visão médica, mas é uma interpretação de que uma parte do corpo estando com problema, o corpo inteiro padece, ou deveria padecer na forma, como ele quis dizer, de solidariedade.
Só que se não existe solidariedade, porque até não existe a comunicação, ou a comunicação está prejudicada, se torna um mistério, quer dizer, uma zona cinzenta que você nem sabe nem, talvez não tenha sensibilidade para identificar que essa parte do corpo está carente, né, está doente. Quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo para. Que é para justamente incentivar que eles tenham mais diálogo, mesmo com essa dificuldade, né, no ambiente de trabalho, que eles conversem mais, que quem puder dê ouvido, não tente descartar aquele amigo por achar que ele está sendo chato e inconveniente, porque às vezes aquela conversa é o que vai ajudar. Muito bom. Isso aqui era o que eu tinha trazido e eu só quero dizer que eu coloquei médico porque eu sou médico, o Fadel é médico, mas não é só do médico. Esse é de outros profissionais da saúde, com certeza, mas a questão aqui não é essa plaquinha. A questão aqui é justamente essa dificuldade de entender o que está acontecendo no outro, né? Chamemos de alma, chamemos de espírito, chamemos de coração, chamemos o nome que vocês quiserem, mas é algo que é difícil de ver, não só onde dói, e a sede da dor, vamos dizer assim, como também o próprio significado dessa dor. Eu costumo dizer que para poder detectar ou saber onde dói, como dói, precisa ter a sensibilidade, primeiro similar, equivalente, porque se você não tiver a sensibilidade para ouvir, para entender, como a Paula falou certo, você, não vamos dizer assim, não se dedica a ter essa sensibilidade, essa antena, vamos dizer assim, antenada. O cara pode estar do lado, e ele vai morrer, você não vai passar por cima para não pisar em cima dele só. E talvez vai avisar para alguém vir buscar. Com isso eu encerro pode fechar o último aí, por favor. Eu encerro, chego no item 6, comentários finais. Eu fui emendando e fui conversando com vocês. Fisicamente eu estou exausto, mas assim, emocionalmente muito satisfeito de poder interagir com vocês ao longo dessas tantas horas, né? Eu queria dizer que eu estou satisfeito. Obrigado.